E aí, concursandos, meu nome é Helder Monteiro, sou professor de raciocínio lógico e de matemática e estou aqui para fazer a correção da prova do Banco do Brasil, né? Foram 4 provas de matemática básica diferentes, né? 3 para o cargo de agente comercial e uma para o cargo de tecnologia da informação. Aí a primeira que eu vou corrigir aqui é a prova A, que na minha opinião foi a mais difícil, né? De agente comercial. Então bora lá para o que interessa. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito para pegar mais dicas, mais um bocado de informação aqui. Então bora para o que interessa aqui. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui no que eu estou gravando. Tá de boas. Então bora voltar aqui para a tela. Então bora lá. Então nessa prova a primeira questão diz assim: as 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. Aí ele te dá esse tanto de frase e diz o seguinte: considerando essas 2023 assertivas, o número de assertivas verdadeiras vai ser quanto? Então, ó, a primeira frase aqui, eu não sei se ela é verdadeira ou falsa. Eu vou testar ela sendo verdadeira só para você ver o que acontece. Se ela for verdadeira, eu posso acreditar naquilo que está escrito. E o que está escrito é que somente uma assertiva desse caderno é falsa. Então, vou deixar aqui escrito: somente uma seria falsa. Beleza. E aqui tu já consegue observar o seguinte: se por acaso a assertiva 2 também fosse verdadeira, aí já vai dar problema, porque ela diz que somente duas são falsas. Ou seja, você já entra em contradição com a primeira. Então já dá errado assumir que a segunda é verdadeira logo de cara. Mesma coisa se você assume que a terceira que é a verdadeira também. A terceira diz que somente 3 são falsas. Aí você deveria acreditar nisso, mas antes estava dizendo que somente uma, como é que são só 3 ao mesmo tempo? Já entra em contradição. Então, qualquer uma daqui para frente que você colocar valor verdadeiro também vai dar problema de contradição com a primeira. Ou seja, se a primeira for verdadeira, né, não tem como as outras serem verdadeiras também ao mesmo tempo. Só que aí entra em outra contradição aqui, porque você vai ter que analisar as frases de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, se eu só tivesse 2 frases aqui, a primeira, considerando que é verdadeira, diz que somente uma assertiva é falsa. Então, se eu só tivesse 2 frases, somente uma tem que ser falsa das duas, então a segunda deveria ser falsa. Até porque se ela fosse verdadeira já entraria em contradição. Beleza. Mas a segunda sendo falsa, diz que somente 2 assertivas são falsas. Se isso aqui é mentira, se isso aqui é falso, então não são só 2 falsas. Ou seja, bate com o que eu estou esperando, somente uma seria falsa. Beleza? E se eu tivesse 3 assertivas? Considerando que eu só tenho 3. Na terceira aqui, eu tenho a seguinte frase: só 3 assertivas são falsas nesse caderno. E aí, beleza, agora estou considerando que eu tenho 3 frases. Aí tu vai ver o que vai acontecer aqui agora. Eu já testei a terceira sendo verdadeira e já entra em contradição com a primeira. Então, se ela fosse falsa, ela diz que são só 3 assertivas falsas. Então, na verdade, né, não são só 3 falsas. E se não são só 3 falsas, pode realmente ser 2, pode ser mais do que 2. Beleza? E aqui a gente já encontra um problema aqui com a própria frase 2, porque na frase 2 o que a gente tinha concluído é que não somente 2 eram falsas, e do jeito que está aqui, 2 estão sendo falsas, então está dando problema desse jeito aqui. Ou seja, se eu só tenho 2 assertivas, a primeira fica sendo verdadeira, a segunda fica sendo falsa. Agora se eu tiver 3, já está dando problema. Então a primeira já não poderia ser mais verdadeira, já que deu um problema, então a primeira deveria ser falsa, e a que eu vou testar que é verdadeira agora vai ser a do meio, vai ser a segunda para ver o que acontece. Então deixa eu apagar aqui o que eu posso concluir da 1, e da 2 e da 3 também para fazer do zero, se eu tivesse 3 frases. Então se a primeira frase fosse falsa, está dizendo que somente uma é falsa, então na verdade não é somente uma falsa. Beleza. Se a 2 fosse verdadeira, ela diz que somente 2 assertivas são falsas. Então eu tenho que acreditar que são só 2 falsas. E se eu tenho que acreditar que são só 2 falsas, eu já tenho a primeira falsa, então obrigatoriamente
a terceira também vai ter que ser falsa. E ela diz que só 3 assertivas são falsas, ou seja, na verdade, não são só 3 falsas. Você pode ter mais do que 3 ou menos do que 3. E aqui no caso, eu tenho menos do que 3. Está batendo com uma das possibilidades que eu espero. Então, se eu tivesse 3 frases, só a segunda poderia ser verdadeira e as demais deveriam ser obrigatoriamente falsas. Agora, se eu tivesse 4 frases, vou analisar só até a 4 para a gente não ficar perdendo tanto tempo. Se eu tivesse 4 frases, ele diria que somente 4 assertivas são falsas. E aí, vou tentar reaproveitar os valores que eu tenho, então já vai ver que não vai dar certo. Se a quarta frase for verdadeira também, aí eu tenho que acreditar que são só 4 falsas. Mas a segunda também era verdadeira e dizia que eram só 2. Já entrou em contradição se a quarta for verdadeira. E se a quarta frase for falsa, aí eu não vou acreditar nisso que está escrito, então não são só 4 falsas. Então não são só 4 falsas, significa que pode ser mais do que 4 ou menos do que 4. Então seria essa a ideia. Beleza. Então de qualquer modo você está vendo que somente um valor poderia ficar sendo verdadeiro. Vou fazer um outro teste aqui para você ver o que acontece. Ainda só com 4 frases mesmo. Então eu já testei a primeira sendo verdadeira, a segunda sendo verdadeira, agora eu vou testar a terceira sendo verdadeira. Quando eu assumo que a terceira é verdadeira, as outras duas, agora no meu teste, seriam falsas. É como se eu estivesse botando verdadeiro, indo descendo com verdadeiro de uma a uma. Então, se a primeira for verdadeira, aliás, se a primeira for falsa, não existe somente uma falsa. Se a segunda for falsa, aí agora não existem só 2 falsas. Se a terceira for verdadeira, aí eu posso acreditar nela, que diz que só 3 são falsas. E agora, sabendo que eu parei minha análise aqui na quarta frase, e sabendo que eu estou acreditando na frase que a terceira me disse aqui, que são só 3 falsas, eu já tenho a primeira sendo falsa, a segunda também sendo falsa. Então, obrigatoriamente, tem que ter mais uma falsa, vai ter que ser a quarta. E com isso, eu acabo vendo que não são só 4 falsas. Realmente não são 4, são 3 falsas. Então, você está vendo que, analisando com 4 frases, eu continuo tendo somente uma verdadeira. Se eu tiver mais, dá problema de contradição. Ou seja, se eu observar o seguinte, quando eu tenho 2 frases, só uma pode ser verdadeira. Quando eu tenho 3 frases, somente uma poderia ser verdadeira. Quando eu tenho 4 frases, só uma pode ser verdadeira. Então você pode ir fazendo isso até 2023, que de qualquer modo, somente uma vai ser verdadeira. Aí o gabarito aqui é a letra D de dado. Bora ver uma próxima questão. Essa aqui era mais chatinha mesmo, trabalhosa de resolver, mas é assim que a gente teria que fazer. Lembrando que aqui eu estou gravando para explicar a questão do zero e não só dar o gabarito e justificar, não. Na questão 17 ele diz assim, J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar a turma. O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição, uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma desde que cada estudante, incluindo você, que deu essa ideia, pague mensalmente 660 conto, mais 30 por cada lugar vago. Considerando-se essa condição estabelecida pelo diretor, para que o curso tenha a arrecadação mensal máxima com a turma, ele deverá ter exatamente x estudantes. Dividindo x por 5, obtém-se um resto igual a quanto? Beleza, então a gente vai pensar de acordo com a quantidade de lugares vagos. Para não confundir com esse x aqui, ele falou que x é a quantidade de estudantes que vão estar na sala. Então a gente já sabe que o total da sala, o que cabe lá dentro no total, é 70. E eu vou chamar aqui de y, só para usar outra letra para não confundir, a quantidade de lugares vagos. Então o que ele quer dizer é o seguinte, eu vou ter uma coisa aqui que vai aumentando o preço da faculdade em função desse y, que eu vou ter assim, e esse valor vai ser 660 reais que você tem que pagar, mais 30 reais por cada lugar vago, que eu estou chamando aqui de y. Então, isso aqui é o que cada aluno vai ter que pagar. Então, a ideia aqui é o seguinte, se eu tiver somente um aluno, ele vai ter que pagar 660 mais 30 vezes 69 lugares
vagos. Agora, se eu tiver 2 alunos, ele vai ter que pagar, né? Cada pessoa vai ter que pagar 660 mais R$ 30 vezes 68, que é a quantidade de lugares vagos. Só que cada uma das duas pessoas vai ter que pagar isso. Então, você vai ter que multiplicar esse resultado por 2. Mudando aqui um pouco a questão. Se eu tivesse 3 alunos presentes, aí a quantidade de lugares vagos agora vira 67. Aí eu tenho que pagar 660 mais 30 vezes 67 por cada aluno presente. Ou seja, por cada um dos 3 presentes. Ou seja, essa quantidade aqui de pessoas que vão pagar esse valor que eu coloquei aqui dentro dos parênteses, essa quantidade aqui é justamente o total de alunos. Você vai ter que multiplicar isso pelo total de alunos menos os lugares vagos. Então, tirando o lugar vago, vai ser quem sobrou aqui dentro. Então, como eu falei, se eu tiver 3 pessoas pagando, vão ser 67 lugares vagos. Aí aqui dentro vai ficar 70 menos 67, 3. Então, essa aqui é a ideia. Aí agora a gente vai ter que fazer uma distributiva, que é o chuveirinho aqui dessa bagaceira toda. E vai cair numa equação do segundo grau. E aí a gente vai ter o seguinte, função de y, aí faz 660 vezes 70, acho que é 46.200, deixa eu só ver se era isso mesmo. É 46.200. Aí pega e faz um chuveirinho aqui com o último. 660 menos y menos 660y. Agora esse outro chuveirinho aqui. 30 vezes 70 vai dar 2100y positivo. E 30 vezes menos 30y, né, vezes menos y vai dar menos 30y ao quadrado. Agora organizar essa função aqui. Vou deixar primeiro aqui o termo ao quadrado. Então vai ficar menos 30y ao quadrado. Aí vou juntar esses dois aqui. 2100 menos 660 vai dar 1440y. E aqui do outro lado, ainda sobrou esse 46.200. Aí relembrando, o número que acompanha o que está ao quadrado é o que a gente chama de A. Nesse caso é menos 30. O que acompanha a incógnita aqui sozinha, né, o y no caso, é o b, que é 1440, e o termo independente, que não tem letra acompanhando, 46.200. Beleza. Aí, o que a questão pediu aqui no enunciado foi a arrecadação máxima. E aí ele está pedindo a arrecadação máxima pelo seguinte motivo. Se você for montar o esboço desse gráfico aqui, a parábola dele vai estar virada de cabeça para baixo, porque o A é um valor negativo. E quando a parábola está virada para baixo, você vai ter um ponto extremo aqui, que é chamado de ponto de máximo. Se a parábola tivesse virada de cabeça para cima, o ponto extremo estaria lá embaixo e seria chamado de ponto de mínimo. Só que o que a gente tem, nesse caso aqui, por causa da função, é um ponto de máximo. E esse ponto de máximo tem duas coordenadas associadas a ele. Uma no eixo x, que a gente chama de x do vértice, e uma no eixo y, que é o y do vértice. Y do vértice significa o valor máximo que você vai ter. Seria a arrecadação mensal máxima. Só que não é isso que a banca está perguntando. O que ele está perguntando é quantos estudantes você tem que ter para chegar no máximo. Ou seja, para calcular isso que ele quer, o que ele realmente está querendo é a coordenada no eixo x, que vai te dar um valor máximo. Ou seja, o x do vértice é onde ocorre o valor máximo ou o valor mínimo, né? No caso aqui é o máximo da função. E aí, para calcular esse x do vértice, a gente vai fazer menos o valor do b, tem uma formulazinha para ele, né? Que é 2 vezes o valor do a, dividindo. O valor do b eu já sei que é menos 1440 aqui, né? Quando eu já coloco o sinal. E aqui embaixo eu divido por 2 vezes o a, que é menos 30. Corta aqui o zero de cima com o zero de baixo. Aí vai sobrar aqui na divisão menos com menos vai dar mais. E 144 dividido por 6, que sobrou lá embaixo, você vai ter 24 lugares vagos. Lembra que o que eu estava calculando não é a quantidade de alunos, é a quantidade de lugares vagos. Só que o que ele me perguntou foi a quantidade de alunos. Então, tu vai ter que pegar, para descobrir o total de alunos, né, x, 70 do total menos os 24 vagos. E isso aqui vai dar 46. Aí agora você tem que pegar esse resultado aqui
e ele pediu para dividir por 5 para ver quanto que vai dar de resto. 46 dividido por 5 vai dar 9, né? 9 vezes 5 vai dar 45, e aí sobra resto 1. E era isso que ele estava perguntando nessa questão. Então, é uma questão trabalhosa, porque ele não te deu a função pronta. Você vai ter que montar a função de acordo com o texto que a banca te deu, e é complicado de fazer isso na hora da prova. Então, demora bastante para fazer essa questão na hora da prova. A banca foi bem desgramenta de cobrar uma coisa desse jeito aí. Mas cobrou, né? Tem que explicar. Bora para 18. A sequência dos 2.100 primeiros números aí, positivos, foi disposta numa tabela da seguinte forma. Nessa distribuição, as linhas com número ímpar só recebem 6 números da sequência. A partir da coluna 1, ficando a 7 ali no final, né, vazia. Já as linhas de número par também recebem só 6 números da sequência a partir da coluna 2, ficando a coluna 1 vazia, conforme mostrado aí na tabela. E aí, o que ele fala daqui para frente é o seguinte: sendo assim, os números 1808 e 2023 estão escritos respectivamente nas seguintes colunas. Então ele quer saber em qual coluna estão esses números aqui. Bom, essa outra questão aí, agora, deixa eu até voltar para a tela aqui de novo, é uma questão de progressão aritmética. E isso aqui é chato de identificar na hora da prova, para quem não é acostumado com esse tipo de questão de matemática. Você tem que pensar assim: na primeira coluna, do número 1 até o número 13, você está vendo que tem um aumento de 12 unidades, né, de um para o outro. Do número 13 para o 25, lá embaixo, você também tem um aumento de 12 unidades. Então, se vai aumentando de 12 em 12, é uma progressão aritmética de razão 12. Agora, na segunda coluna aqui, você tem que analisar linha ímpar com linha ímpar e linha par com linha par, porque tem uma diferença aqui de quantidade de número nas colunas. Então, você não vai analisar do 2 para o 7, não. Você vai analisar do 2 pulando para o 14. Do 2 para o 14, você tem um aumento de 12 unidades. Aí o 14 pula uma linha aqui, pula para o 26, você também tem um aumento de 12 unidades. Agora, pensando nas linhas pares, do 7 você pula uma linha para pegar outra linha par, do 7 para o 19 você teve um aumento de 12 unidades. Ou seja, na coluna 2 também é uma progressão aritmética de razão 12. Todas as colunas são desse jeito. Vou fazer na coluna 5 também só para provar isso, mais para frente. Ó. Na primeira linha aqui, você pula a linha do meio, do 5 para o 17 você tem um aumento de 12 unidades. Do 17 para o 29, um aumento de 12 unidades. Agora nas linhas pares, do 10 para o 22, tem um aumento de 12 unidades. Se fosse continuar, vai aumentando de 12 em 12. Então você vai ter uma PA de razão 12 em todas as colunas. E para saber em qual coluna esses números estão aqui, você vai ter que usar essa formulazinha geral aqui do cálculo do termo da PA. Que é o último termo vai ser igual ao primeiro, somado aqui com a última posição menos a primeira, vezes a razão. Então você vai considerar que o último termo aqui vai ser o 1808. Então tu vai colocar ele como se fosse o último. E para saber em qual coluna ele se encaixa, no lugar do primeiro termo, você vai ter que testar usando o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9, o número 10, o número 11 ou então, né, o número 12. Então, se quiser, você pode testar todos eles. Mas na hora da prova, né, já está vendo que vai levar um tempo da desgrama para fazer isso. E a gente vai testar só até onde for viável aqui para responder a questão. Ou seja, então vou testar aqui os 3 primeiros números para você ver o que acontece. Se o primeiro número fosse o número 1, no lugar do A1 tu bota o número 1. E o restante você repete sem mexer em nada. Esse N menos 1. E no lugar da razão, você coloca a razão que você já tem, que é 12. Passa esse 1 que está somando para o outro lado subtraindo. Vai ficar 1808 menos 1. Vai ficar 1800. Deixa eu corrigir isso aqui que eu coloquei errado. 1807 igual a n menos 1, isso aqui tudo, vezes 12. Aí agora, para resolver a questão, você vai pegar esse 12 e passar para o outro lado dividindo. Aí você vai ter 1807 dividido por 12. Isso aqui vai ser igual a n menos 1. N seria a posição que o elemento ocupa. Só que quando você faz a divisão de 1807 por 12, isso aqui dá um número quebrado, dá aproximadamente 150,58.
e não existe posição com o número quebrado. Então não tem um n que dê um número quebrado. Então significa que o primeiro termo não pode, né, o número 1, aliás, não pode ser o primeiro termo, ou seja, 1808 não está na coluna 1. A gente vai ter que fazer a mesma coisa na coluna 2, para ver se ele encaixa na coluna 2. Então pega 1808 e coloca aqui o primeiro termo sendo o número 2, para ver se está na segunda coluna. E repete aqui o restante, igual a gente fez anteriormente. Então, o primeiro termo eu estou considerando que é 2, aí, mais n menos 1 vezes a razão, que a gente já sabe que é 12. Passo o 2 que estava somando para o outro lado, subtraindo, vai ficar 1806. E passo o 12 dividindo. Isso aqui tudo vai ser igual a n menos 1. Aí, quando você faz a divisão de 1806 por 12, também dá um número quebrado, dá 150,5. Deu quebrado? Então ele já não serve como resposta da nossa questão. Bom, então vocês já viram aí que vai dar um trabalho da desgrama, né, fazer esse tipo de questão aqui na hora da prova. Deixa eu só voltar para a tela aqui. E aí é uma questão que não compensa fazer na hora da prova, assim, se você não tiver feito uma parecida antes. Existem questões da FCC desse jeito, acho que já teve da Consulplan desse jeito aqui também. Então tem que ter feito uma questão antes na vida para saber que é desse jeito. Aí depois você resolve mais rápido, mas enfim. Então testando com 2 sendo o primeiro valor deu errado, então agora bora testar com 3. Vou fazer o teste só até o 3. Depois eu vou direto pro que dá certo pra gente não ficar perdendo tempo, que eu acho que tu já entendeu a ideia. Se não tiver entendido, como é vídeo, né, tu volta e assiste 1000 vezes aí, porque não compensa ficar explicando tudo até chegar na opção certa, não. Passo o 3 subtraindo, 1808 menos 3 vai dar 1805. Aí quando você dividir isso aqui por 12, também vai dar um número quebrado. Então o primeiro número não vai poder ser o 3. Aí você teria que testar isso com o número 4 sendo inicial, com o número 5, com o número 6, e com todos esses vai dar errado. Com o número 7 também vai dar errado. Só vai dar certo quando chegar no número 8, sendo o primeiro. Aí a gente faz a mesma ideia. 1808, considera que o primeiro termo é o 8, mais n menos 1 vezes 12. Passo o 8 subtraindo, vai ficar 1800, e passo o 12 dividindo, igual a n menos 1. E aí, quando a gente faz 1800 dividido por 12, deixa eu ver quanto que dá essa bagaça aqui, dá 150. Então 150, que é um número exato, é igual a n menos 1. Aí você vai passar esse menos 1 para o outro lado somando, então significa que o n vai ser 151, ou seja, a posição que ele ocupa nessa sequência é a posição de número 151. Ele tem uma posição lá dentro, que é o que interessa. Se deu certo aqui com o número 8, significa que lá na frente, nessa coluna 3 aqui, é que a gente vai ter esse número 1808. Em algum lugar lá na frente eu vou ter 1808. É isso que quer dizer essa conta que a gente acabou de fazer. Aí agora, achando pouco essa desgrama, a banca pegou e falou: ah, e o 2023 também, foda-se, faz esse outro também, para perder teu tempo. Aí tu vai ter que fazer a mesma coisa. Vai colocar o 2023 como se fosse o último termo da nossa sequência e vai ter que testar o primeiro sendo 1, sendo 2, sendo 3, sendo 4, sendo 5. E só vai dar certo quando o inicial for 7, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo, para não falar merda aqui. É isso mesmo, o inicial tem que ser o número 7. Com todos os outros que você testar vai dar número quebrado. Então eu vou direto para o que interessa aqui para não perder tanto tempo. E esse aqui vai ser o 7 o primeiro, n menos 1 vezes a razão que é 12. Quando você passar o 7 para o outro lado subtraindo, 2023 menos 7 vai dar 2016. E 2016 dividido por 12, que é a razão, vai ser igual a n menos 1. Aí 2016 dividido por 12 vai dar exatamente 168. Se deu um valor exato, significa que esse número possui uma posição lá dentro. Ou seja, vou colocar de marca texto verde aqui agora. O número que eu preciso agora, 2023, está lá na frente, em algum lugar, dessa coluna 2. Já que o 7 está na coluna 2, então ele pertence a essa sequência aqui. Então, vou deixar aqui escrito de preto para destacar. Esse aqui em algum lugar vai estar o 2023. Ou seja, fica aí respectivamente na coluna 3 e 2, né? Porque ele pediu nessa ordem. O 1808 está na coluna 3, 2023 está na coluna 2. Nessa ordem fica a letra E a resposta da questão.
virada no pai do fogo essa daqui também, né? Difícil de resolver, trabalhosa. Só dá para fazer se tiver feito uma parecida antes. Questão 19 agora. 3 novas agências de um banco estão sendo criadas e alguns poucos materiais ainda precisam ser comprados. A tabela a seguir mostra esses materiais e as suas respectivas quantidades pedidas por cada uma das agências. Sabe-se que todos os armários são idênticos e têm o mesmo preço, o mesmo ocorrendo com as mesas e as cadeiras. O custo total da compra do material da agência Z foi igual a quanto? Então, isso aqui é um sistema de equação. Se você olhar a primeira linha, você tem 4 armários que você vai somar com 7 mesas, e aí soma com 10 cadeiras e vai dar um custo total, um resultado de 7.500. Então, deixar aqui escrito: 4 armários mais 7 mesas mais 10 cadeiras vai ser igual a 7.500. E aí, na linha de baixo você tem um armário mais 2 mesas mais 3 cadeiras vai ser igual a 2.080. E aí, beleza. Aí agora a gente vai ter que resolver a questão. E com a parte aqui de baixo, vou até escrever aqui embaixo só para você, só para deixar isso aqui montado. Só que eu vou apagar já já para não tumultuar meu esquema aqui de resolução. Aliás, não vou apagar não, vou deixar mesmo. Na última linha eu tenho 2 armários mais 2 mesas mais 2 cadeiras. Ele quer saber quanto que isso aqui vai dar. Então, esse é o sistema de equação que a gente tem. Então, perceba que nessa questão ele não quer saber qual é o valor do armário, qual é o valor da mesa, qual é o valor da cadeira. Ele quer a soma de 2 armários com 2 cadeiras com 2 mesas. Para resolver essa questão, você vai ter que focar sua atenção nessas duas primeiras equações aqui que a gente tem. E se você prestar atenção na seguinte maracutaia, que é o jeito que dá para resolver a questão, se você multiplica a expressão de baixo aqui inteira por menos 3, olha o que vai acontecer quando você multiplica essa expressão de baixo por menos 3. A primeira eu vou repetir do jeito que estava sem mexer em nada. E agora a segunda expressão eu vou multiplicar por menos 3. Então, um armário vezes menos 3 vai ficar menos 3 armários. Aqui também vai ficar menos, né? 2 mesas vezes menos 3 vai dar menos 6 mesas. 3 cadeiras vezes menos 3 vai dar menos 9 cadeiras. E ali o resultado você também vai ter que multiplicar, né? Do outro lado eu tenho 2.080 vezes menos 3 vai dar menos 6.240. Eu nem vou mexer com a última expressão. Bora pensar só nessas duas aqui por enquanto. Pegando essas duas expressões que eu tenho, se a gente fizer a soma dessas duas expressões aqui, olha o que vai sobrar para a gente. A gente vai ter na primeira coluna aqui, 4 armários menos 3 armários vai dar 1 armário. 7 mesas menos 6 mesas vai dar 1 mesa. 10 cadeiras menos 9 cadeiras vai dar 1 cadeira. E agora pego o resultado também, 7.500 menos 6.240 vai dar 1.260. Aí olha o pulo do gato. O que ele queria não era 2 armários, 2 mesas e 2 cadeiras. Eu já sei que um armário, uma mesa e uma cadeira somados dá 1.260. Ou seja, só vai ter que multiplicar isso aqui por 2. Porque quando tu multiplica essa expressão aqui por 2, tu vai ter o que ele quer. 2 armários mais 2 mesas mais 2 cadeiras. Multiplica também o resultado por 2, vai dar 2.520. Era isso que ele estava perguntando quanto que daria. Aí está aqui na letra D de demônio que inventou essa questão. Então, essa que é a ideia aqui de resolução da questão. Deixa eu só botar meu computador aqui na tomada antes que caia tudo aqui, eu perca tudo que eu estou gravando. Bora para outra aqui. Dessa prova A, muita gente acabou comentando que acabou zerando a parte de matemática básica e ficou de fora por causa de matemática básica. A única questão que dava para fazer nessa prova de forma bem rápida e com certeza que é sempre o mesmo estilo de resolução é essa questão 20. Olha o que ele fala. Um investidor muito supersticioso escolhe mensalmente um conjunto de 3 tipos de investimento para aplicar alguma quantia. Ele toma por regra dispor apenas dos mesmos 9 tipos de investimento. Então, você tem 9 tipos, falou que ele precisa escolher 3 tipos.
E nunca repetir em um mesmo mês o conjunto de 3 tipos já usado em qualquer mês anterior. Por exemplo, se no primeiro mês ele escolheu o investimento do tipo ABC, no segundo mês ele pode usar o ABD, no terceiro mês EFG. Então ele não poderá investir novamente num mesmo mês, por exemplo, no conjunto dos investimentos ABC, porque é o que ele já usou no primeiro mês, e é o que ele falou aqui no enunciado. Considerando-se essas condições descritas, o número máximo de meses que o investidor poderá fazer esse investimento vai ser de quanto? Nessa questão, você tem 9 coisas, vai escolher 3. Ele já falou aqui no enunciado, tem que escolher. Depois ele fala de novo que ele escolheu não sei o que lá. Então ele já jogou na sua cara que para resolver essa questão, você precisa escolher algo. Você está dentro de um processo de escolha. E quando ele pergunta o número de maneiras que você pode fazer alguma coisa, é uma questão de análise combinatória. Quando ele fala que é uma escolha, já não é permutação de jeito nenhum. Ou é arranjo ou é combinação. Aí você teria que pensar na ordem dessa escolha, se importa ou não. Aí pensa comigo. Se ele escolheu o investimento A, B, C, se ele trocar isso aqui de lugar e dizer que ele escolheu o investimento C, A, B, vai mudar alguma coisa? Não, é o mesmo investimento, são os mesmos 3, só trocou de lugar, mas não vai mudar nada. Então a ordem não vai importar. E quando é um processo de escolha em que a ordem dos elementos não importa, a gente tem combinação, nesse caso aqui de 9 coisas, tem que escolher 3. Como são 3 escolhidos, você desenha 3 casinhas e na parte de cima das casinhas você vai decrescendo o primeiro número da combinação. Na parte de baixo você vai decrescendo o segundo número da combinação. Isso aqui é só um macete para não ter que usar a fórmula mesmo. Aí dá para simplificar 9 dividido por 3 vai dar 3, 8 dividido por 2 vai dar 4, 3 vezes 4 vai dar 12, vezes 7 vai dar 84, que é o resultado final aqui da questão que estava na nossa letra A. Aí com isso, a gente termina aqui a prova A. Aí num próximo vídeo eu vou fazer a correção da prova B, né, o outro estilo de prova, para explicar tudo certinho. Estou fazendo a correção até mais tarde do que eu tinha previsto, né, fazer. Eu queria ter postado esse vídeo antes, mas eu estou fazendo de qualquer jeito porque quem está aqui no meu canal está aqui, né, porque, sei lá, gosta do jeito que eu explico, gosta de alguma forma que eu passo a matéria, então estou explicando mais para quem já é do canal mesmo, ou para quem for chegando também, você passa aí para seus amigos, distribui a palavra aí do raciocínio lógico e da matemática, e como vocês viram nesse concurso, né, apesar de ter questões difíceis, essa última dava para resolver. Então, zerar mesmo, você não podia ter zerado não. Então, dava para resolver a última e na hora da prova você faz uma análise geral, viu que vai perder tempo? Pula e vai pulando até chegar na questão mais fácil que você resolve mais rápido. Resolveu? Aí você procura outra questão, ou fácil também, ou mais ou menos intermediária para resolver, para ir ganhando seus pontos. Não faz normalmente na ordem que a banca te dá não, porque tu pode rodar. Beleza? Então, de novo, deixa seu like no vídeo se te ajudou, passe aí para seus amigos, bons estudos e até mais.